Prometemos, estamos aqui. Segunda-feira, último dia do mês de março. Eu não sei como que está a internet aí para vocês. Aqui está meio... não está 100%. Né? Eu estou falando aqui, tem aquela fração de segundos que demora, até parece que a gente está dublando a nossa voz mesmo, não é verdade? Olha, muito obrigado você que nos acompanha. Não sei onde você está neste momento. Então agora, de forma oficial, acontece a hashtag biografia Ligeirinho do Rádio. O estúdio está um calor enorme aqui, mas eu prefiro dessa forma, porque fica, mesmo ar-condicionado ou ventilador, atrapalha o som aqui. E eu estou fazendo questão que se vier algum som externo aqui, que seja só da rua, porque a janela está aberta, né? Então se tiver algum vendedor de milho, de pamonha, de ovos, é normal, tá bom? Não deveria ser, mas é normal numa cidade como São Paulo. Eu estou aqui ao vivo, hoje é dia 31 do mês de março de 2025. Espero que esta tarde, choveu pra caramba aqui, choveu pra dedéu. Eu esperei um pouquinho passar a chuva, fui tomar um café e convidar alguns amigos, né? Olha, ô Ligeirinho, onde é que você está? Não, estou no rádio ainda, mas não fazendo um programa diário, não é? Mesmo porque este ano 2025, nós colocamos como o ano que nós completamos 40 anos de rádio, muito embora é muito mais de 40 anos. Mas se a gente for comparar com 1985, 86 e tal, então este ano, para ficar um negócio já certinho, este ano, 2025, até o dia 31 de dezembro, nós comemoramos muito antes, foi em julho de 1985 que nós iniciamos o nosso trabalho no rádio. Muitos de vocês naturalmente não tinham nem nascido. E é legal, eu falei ontem no esquenta dessa nossa biografia, que isso aqui vai ficar marcado, né? Vai ficar marcado nas plataformas e armazenado, por quê? Daqui 20, 30, 50 anos eu não sei como é que vai continuar o meio ou os meios de comunicação. Eu estou falando com você no rádio e na rede, e exclusivamente quando é uma importância fundamental, como a nossa biografia, eu tenho que mostrar o rosto. Por quê? Eu vou mostrar detalhes, como eu disse ontem, de fotos, as que eu tenho, né? Fotos, algumas provas aqui, não que eu precise disso, mas eu acho que é legal, já que eu estou contando da minha vida profissional, e não adianta, quando é profissional ela atinge o seu pessoal também. Então vamos lá, vamos no começo, mas antes, eu quero agradecer aqui ao meu amigo, ele está restabelecendo de saúde, e até surpresa para ele, quero mandar um grande abraço, meu amigão Adalto Francisco, grande comunicador. Para quem é de São Paulo, conhece muito bem ele, né? Mas ele, como ele trabalhou em grandes rádios, então o Norte, Nordeste, ele é de Pernambuco, né? Ele está se restabelecendo, problema de saúde, me parece que ele está em São Bernardo do Campo, né? Mas ele está me assistindo, ou não agora ou depois. Eu quero me referir ao Adalto Francisco, que dentre outros projetos que ele fez, que ele é formado em publicidade, um camarada pessoalmente, é muito melhor do que no rádio. Eu estou falando da gentileza, da sua alegria, do seu humor, sempre teve humor. Eu nunca vi o Adalto Francisco triste, e eu fui um dos produtores dele, maior satisfação. Nos anos 2013, 2014, eu trabalhei na Tupi de São Paulo aqui, e eu fui um dos seus produtores, né? E eu lembro aquele tempo todo, e um projeto que ele tinha, né? E ele me convidou para participar como colunista, ele já sabia que eu escrevia também, e ele lançou essa revista maravilhosa, que eu guardo com o maior carinho aqui, eu tenho alguns exemplares, revista Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja é o mesmo nome do programa dele, ó. Veja que bonito, que bacana aqui, o encarte, o material, olha só. É claro que você está vendo o inverso aqui dela, mas eu vou mostrar aqui uma coluna, quer dizer, vários colunistas, mas um deles era eu. Aí, olha só que isso aqui é 2014, eu perguntava, por isso que é bom aqui ao vivo, né? Eu perguntava o que é que você espera de 2014. Ó, aqui eu estou perguntando o que você espera de 2014. Eu fiz um texto aqui, ó. Aqui sou eu, não é?
e por aí vai. Tem aqui do lado o Adriano Barbeiro, meu amigão também do rádio. O Adriano Barbeiro, vários comunicadores de rádio, né? O Adalto Francisco sempre prestigiando uma revista bacana, que eu tenho alguns exemplares aqui guardados, né? Olha só que bacana. Então quero mandar um grande abraço ao meu amigo Adalto Francisco. Nós trabalhamos juntos na Tupi e hoje o nome é Super Rádio, né? Conexão Sertaneja. Adalto, Dona Cida, Nina, Júnior, grande abraço. Saudade de vocês, tá bom? E claro, aqui minha homenagem, um dos produtores também, que infelizmente, ele foi embora antes do combinado. O Tarcísio Júnior, minha homenagem também hoje, no início da nossa biografia, a esse jovem que infelizmente faleceu por conta dessa primeira levada da Covid, né? E eu até hoje, eu falo, poxa, mas como que um jovem de 28 anos de idade, cheio de vida, de repente pegou a Covid, ficou internado 2, 3 dias, quase para ter alta e infelizmente faleceu. Dói no coração da gente, né? E ele era um dos produtores, né, do programa Conexão Sertaneja, da Tupi, e a gente fazia festa. Depois do programa, íamos no restaurante na região ali, da Paulista, da Bela Vista, da Aclimação, e aproveito e mando um abraço para o Samuca, o Samuel, onde ali era o nosso local que a gente parava para almoçar. Almoçar 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, depois do programa, tá certo? E virava a noite. Pessoal, é o seguinte, vamos lá? Tudo tem um começo. Em 1900 e tralala, eu estava mais ou menos com 5, 6 anos de idade, e eu lembro da imagem, né? Eu trabalhava não, 5 anos de idade não dá para trabalhar. Meu pai trabalhava na Goodyear. Goodyear, todo mundo conhece pela marca dos pneus famosos, né? E naquela época era a Goodyear e a Pirelli disputando o mercado. Hoje tem tantos pneus aí. E meu pai, né, pelo fato de ser, mas também pelo um exemplo, né, de profissional também, fora paizão, severo, e a gente não entendia, mas ele amava todos os filhos, que no total 8 filhos, graças a Deus todos vivos. Mas naquela época eu acredito que o caçula, o Elvis, e o Eduardo não tinha nascido ainda. Então era a Eliana, o Hélio, Edson, no meu caso, e o Erasmo. E Elisete, são 2 mulheres, né? Então vou repetir aqui. Eliana nasceu primeiro, depois o Hélio, depois eu, o Erasmo, a Elisete. E o Eloy eu acho que era caçula, então mais ou menos nessa época. Por isso que é bacana a gente fazer a biografia, porque não importa tanto a data específica, mas eu quero que essa minha fala, transformada em áudio, livro, vídeo, sugestão da minha querida filha Janaína Xavier, se torne um instrumento para que você acredite no que você faz. Claro que aqui nós vamos falar do rádio, da comunicação, do meio artístico, porque o rádio, pelo menos na minha época, ele envolvia também a televisão, né? E conheci vários profissionais, até hoje eu tenho amizade com atrizes e atores da Globo, especialmente, dos quais eu fiz amizade através do rádio. Então eu acho que é bacana a gente registrar isso, não é? Porque amanhã, pessoal, não tem jeito, amanhã eu vou ficar mais velho, eu vou esquecer, e a gente vai embora. Eu não estou querendo passar papel aqui de tristeza, mas nós somos limitados, né? Então, eu conversando com a minha filha, alguns anos atrás, eu estava sem vontade de escrever, e eu sempre gostei de escrever. Aí ela falou, grava, vai estar na moda daqui a algum tempo, e está mesmo, né? Então, isso aqui se transforma em um livro amanhã, escrito por alguém, aliás, publicado por alguém, porque a minha fala pode ser uma escrita. Então, lá, 1970 e alguma coisa, eu lá brincando com meus irmãos, num quintal enorme de uma esquina. Eu vou falar o nome da rua, mas não vou dar o número, porque internet é complicada, né? As pessoas são curiosas de repente, mas a rua não existe mais, né? Mas eu vou falar o nome da rua agora para a veracidade do que eu estou falando. Pessoal, dos 8 irmãos, né? Eu fui o único dessa família que não deu tempo, por isso que, será que o meu apelido ligeirinho é por isso?
Minha mãe até brincou, tempos atrás, e falou, esse apelido seu eu acho que tem a ver mesmo, porque você não deu tempo de eu ir para a maternidade. Todos os outros irmãos nasceram no hospital. Eu nasci em casa. Eu fecho os olhos aqui e fico lembrando. Rua Aliciene Maria, número 2. Uma esquina enorme. Meu pai comprou terreno, construiu a casa. Pé de bananeira, pé de abacate, pé de seringueira. Um jardinzinho que minha mãe construiu, uma casa maravilhosa. E a gente brincava. Brincava do quê? Os homens pegavam um cabo de vassoura, brincavam de cavalinho. As irmãs, meu pai comprava uma boneca e elas brincavam, 2 irmãs. Mas os irmãos, a quantidade maior, a gente tinha que fazer revezamento quando fosse comprar um carrinho. Comprava 2 para dividir em 6, né? Ou 5. E o cabo de vassoura minha mãe precisava usar, a vassoura, o rodo. A gente brincava como cavalinho. Acho que muita gente que tem mais de 50, 60 anos vai lembrar dessa época que todo mundo fazia isso. E tinha na televisão, começando colorida, mais preto e branco, o Zorro. A gente assemelhava com os personagens da televisão. Eu lembro do Zorro, no National Kid, os heróis da época, né? Gordo Magro, Charlie Chaplin, uma infância maravilhosa. E eu, no meio desses irmãos, brincando, e de manhã, aí que começa a minha história. Um pé de abacate enorme, aquele pé de abacate, aquele abacate bom, mas o que incomodava bastante, essas largatas. Quem já teve pé de abacate em casa sabe quem planta abacate. O que incomodava não eram os frutos, as largatas. Que claro que aquelas largatas que se pegassem no seu corpo aqui queimava, né? E todo mundo criança, minha mãe tinha essa preocupação. Mas vira e mexe essas largatas caíam no chão e tal. E ao lado desse pé de abacate que dava sombra, e abacate que meus pais, minha mãe e meu pai, distribuíam para os vizinhos. Eles não cobravam, eles davam mesmo. Era muito abacate. E na época eu não gostava de abacate, hoje eu adoro. E o que acontece? Minha mãe lá, no tanque, não existia máquina de lavar, no tanque lá, e do lado, meu pai colocou um prego desse tamanho, pendurou no pé de abacate ao lado dela, e colocou um rádio desse tamanho, rádio a pilha, 4 pilhas ali, enorme, e pendurou o rádio. O rádio tinha tinha a alça, né? Você colocava ali e tal. E minha mãe ouvindo o rádio. E dentro, porque a casa era enorme, dentro da casa tinha rádio, na tomada e tal, enfim. Mas meu pai sempre amoroso com a minha mãe, né? Ele colocava lá para ela ouvir o programa de rádio, os programas. E eu lembro muito bem, na época, que ela era fã do Silvio Santos. O Silvio Santos no rádio. E durante o domingo, eu lembro que ela falava, cala a boca aí, mas do jeitinho dela. Porque a gente brincando, na hora do programa do Silvio Santos, ela parava para assistir o Silvio Santos, fazendo comida aos domingos, mas ela assistindo o Silvio Santos. O Silvio Santos, quando o programa era bom mesmo, tinha vários quadros e tal, enfim. Começava com Domingo no Parque, eu lembro disso aí. Qual é a música? Muitos artistas daquela época, hoje estão aqui vivos ainda, né? O Giliara, Benício de Paula, José Augusto, quem mais? Muitos aí estão vivos ainda hoje, que participaram lá do Domingo no Parque, do Silvio Santos. Mas enfim, minha mãe ouvia o programa Silvio Santos todas as manhãs. E eu ali parava, né? Meus irmãos acho que não se tocavam. Aí eu ficava ouvindo, não o conteúdo, mas as vozes lindas, né? E diferentes, porque a gente não tinha a possibilidade. Eu acho que nós tínhamos uma máquina fotográfica que meu pai comprou, porque tudo isso era caro, e ele guardava em cima do guarda-roupa, que só usava quando era festa uma vez por ano, na Goodyear, que era no Parque de Ibirapuera. A empresa, ela chamava os funcionários, né, da companhia, e dava uma cesta básica, meu Deus, a gente esperava o ano todo para receber essa cesta básica, cesta de Natal, que tinha de tudo. A Goodyear sempre foi uma empresa maravilhosa, que hoje acho que não existe mais. E ela dava presente para os seus funcionários. Meu pai ganhava presente, me parece que eles davam presentes para cada filho, e o mais importante, eles promoviam uma festa de luxo para a época, para todos os funcionários. Eles alugavam o ginásio do Ibirapuera. O ginásio do Ibirapuera era alugado naquela época, nos anos 70,
e lotava ali, a Goodyear. Olha só que empresa maravilhosa. E pagava bem, eu pagava um salário bom lá. Mas criaram 8 filhos, depois 8 filhos, e ele adorava, ele brincava com todos nós, tá? Eu tenho uma lembrança maravilhosa do meu pai, e era severo, a gente tinha receio, porque aquele tempo, quando a gente aprontava alguma coisa, só de olhar a gente já entendia. Meu pai nunca bateu em filho nenhum, muito menos minha mãe, pelos olhares você sabia, os filhos que sabiam que estava errado. Voltando à minha mãe, eu estava observando, olhando o programa do Silvio Santos, ouvindo o Nelson Rubens, que até hoje está aqui, o Nelson Rubens, está na Rede TV, Zora Ionara, aquela voz maravilhosa. Quem mais? O Léo Santos, que cobria as férias do Silvio Santos. O Léo Santos faleceu também, o irmão do Silvio Santos. O Ademar Dutra, não o Altemar, muita gente confunde. Ademar Dutra, que eu conheci pessoalmente mais tarde. Ele fazia as folgas também do Silvio Santos, quando o Léo não poderia. Porque na época era tudo ao vivo. Eu estou me referindo à Rádio Globo. O Silvio Santos trabalhava na Rádio Globo Nacional, AM 1100, que infelizmente, né, a Rádio Globo nem na história ficou para hoje. Venderam os prédios, aliás, venderam todos os prédios aqui em São Paulo, que eu acho que a maior marca da Rádio Globo não é nem no Rio de Janeiro, desculpe. Rádio Globo tem história, Rua das Palmeiras, 315. Se você passar agora aí pela Santa Cecília, estiver pela cidade, dá um pulinho na Rua das Palmeiras, pertinho do metrô Santa Cecília. Rua das Palmeiras, 315. Sabe o que você vai encontrar lá hoje? Um prédio. Um prédio, não sei se é residencial, acho que é residencial. Porque o Roberto Marinho, a família Marinho, os netos, nunca gostaram de rádio. Então, eles assassinaram, desculpa a expressão é essa, eles não deram nenhuma importância, até devolveram o prefixo importante, 1100, poderia doar para alguém que continuasse essa viagem, mas não, é só o maldito dinheiro. Então eles acabaram, os netos, né, os descendentes aí, os filhos também do Roberto Marinho, fundador, assassinaram, mataram. Estou falando com um radialista e muitos colegas eu tenho certeza que vão me aplaudir. A Rádio Globo tinha história, mas pela ganância do dinheiro, estou falando aqui do Silvio Santos. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu ouvia Silvio Santos, Zora Ionara, Nelson Rubens, Décio Piquinini, também trabalhava ali, na Globo, e outros tantos que eu esqueci. E fora isso, o Eli Correia, que hoje é meu amigo, o Eli Correia já trabalhava no rádio, começando lá. Só que nessa época o Eli Correia estava na Rádio Record. Também uma disputa excepcional. Depois o Eli Correia fez o Homem Sorriso do rádio. Fez festa, fez história na Rádio Globo. Foi contratado a peso de ouro. E como eu estou no início aqui, minha mãe lá ouvindo esses programas. Aí ela ouvia a Rádio Globo, depois passava para Record. O Eli Correia nunca apareceu naquela época. Todo mundo achava que ele tinha, porque ele sempre teve a voz parecida, que ele já era um caboclo de idade. E quando ele começou a aparecer, a minha mãe falou, nossa, mas esse é o Eli Correia, novinho. Meu amigo Eli Correia está hoje aí ainda na luta, na Rádio Capital, né? Grande Eli Correia, foi vereador aqui em São Paulo também. E um grande amigo, nós já entrevistamos ele em uma live. Então eu tenho o maior carinho pelo Eli Correia. É um exemplo de radialista e de ser humano admirável. Além de ser um grande nome do rádio, nativo, eu acho que é o único que está. Não, o nome forte do rádio em São Paulo, não tenha dúvida. Em nativa, desculpe os outros, em São Paulo não tem para ninguém, é o Eli Correia. E no Rio de Janeiro eu tenho que fazer justiça. No Rio de Janeiro, não é o maior nome, é o nome de todos os tempos, porque os outros infelizmente já foram embora. O maior nome do Rio de Janeiro, vocês cariocas também vão concordar, é o Antônio Carlos. Show do Antônio Carlos, que também tem história, né? Meu amigo Antônio Carlos, que hoje está na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Então a gente vai ter muita história aqui na nossa biografia. Então voltando para o começo, minha mãe lá, fraldas, né? As fraldas só existiam no pano, não existia fralda descartável.
E as mulheres hoje já reclamando disso, né? Já pensou minha mãe cuidar de 8 crianças, 8 jovens? Porque a gente foi criança, né? Então tudo bem, 5 anos você não precisa usar fralda, mas é lavando as roupas, de modo geral, de 8 crianças. Não tinha condições de uma empregada. E ela lá ouvindo o Silvio Santos, depois Humberto Marçal, se não me engano, Haroldo de Andrade. Eu estou misturando as rádios aqui, Hélio de Aguiar, Zé Bétio de madrugada, já dentro de casa, né? E Edgar de Souza. Edgar de Souza tem uma história que eu acho que é só um capítulo sobre isso, mas a gente vai falar também desse momento. Então, no início, em um certo momento, no dia a dia, a gente brincando ali no quintal, eu perguntei: mãe, como é que esses homens entram aí dentro desse aparelho? Quer dizer, o rádio está aqui, no pé de abacate, criança, 5 anos de idade. Eu falei: como é que... Ela olhou para mim assim, claro que ela falou: como é que eu vou responder para ele que o Silvio Santos não está dentro desse aparelho, né? Ele está no local e é transmitido pelo rádio e tal. Mas eu, 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, e ela olhou para mim e falou assim: vai brincar, menino. E eu saí dando risada, quer dizer, eu sempre fui curioso e perguntei: um aparelho, como uma criança, né? Não tem noção do que está perguntando. E eu admirava as vozes que estavam ali. O Silvio Santos, o Silvio Santos a gente até conhecia, porque via ele na televisão aos domingos. E eu falei, eu até olhava ele na televisão: mãe, esse moço é aquele do rádio? Ele falou: é o Silvio Santos. E o Ademar Dutra aparecia dentro do programa do Silvio Santos, tinha corrida aqui na Sociedade Paulista de Trote, na Vila Guilherme. Olha como eu estou voltando para trás. E ele era repórter. E como ele aparecia a voz dele aparecia no programa do Silvio Santos, no rádio, na televisão, ele aparecia também. Ele falou: esse aí é o Ademar Dutra. Ele aparecia pouco. Mas o Silvio Santos falou: agora vamos falar com o Ademar Dutra. Fala aí, Ademar. E aí eu falei: nossa, que voz maravilhosa, o Ademar Dutra. E o Nelson Rubens aparecia na televisão como jurado do programa Qual é a Música. Então, assim, o Silvio Santos sempre foi esperto nessa questão. Ele promovia o pessoal do rádio para ir para o programa de televisão também, né? E foi se passando o tempo. E eu fiquei assim pensando: um dia eu quero conhecer um estúdio de rádio. O estúdio, não ser radialista. É isso que eu queria contar para vocês. Eu não tive aquela vontade: não, eu vou ser radialista, eu vou fazer programa de rádio e tal. Eu nunca, a princípio, nunca, sinceramente, não tem nem motivo para ser diferente. Eu tinha a curiosidade de conhecer um estúdio de rádio. E aí, Deus me deu essa oportunidade depois de muito tempo. Depois de 10 anos, eu já estava com 15 anos, mas antes, 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Eu comecei a trabalhar em cima de uma bicicleta maior do que eu, 5 horas da manhã, entregando pastéis. Uma cesta assim, Dona Maria japonesa, o melhor pastel até hoje. Melhor do que pastel de feira. Eu fazia tal, e eu ia entregar nos bares de madrugada no bairro de São Miguel Paulista. Minha última entrega era um japonês chamado Takafumi Yamada. Eu entregava em vários lugares. E o último lugar era num bar na Avenida Pires do Rio, 1963A. Eu entregava num bar e café O Espigão. Aí eu já vou lembrar o nome. Aliás, eu vou lembrar a data. O ano, pelo menos. 1973. 1972. Eu entregava pastel lá, uma cumbuquinha, ele colocava lá na vitrine. E chegou um determinado dia, ele falou: garoto, que idade você tem? Eu falei: minha idade? Entre 9 e 10 anos. Por aí, pessoal. 9 e 10 anos. Eu comecei a trabalhar com 9 anos realmente. Aí ele falou: você não quer trabalhar comigo aqui? Antes ele perguntou: você estuda? Eu falei: estudo. Ele falou: mas você acorda cedo nessa idade? Eu falei: acordo cedo. Meu pai vai trabalhar na Goodyear. Eu tinha orgulho de falar: meu pai vai trabalhar na Goodyear. Eu falei: você vai trabalhar na Goodyear? Então, eu tinha orgulho de falar isso. E meu pai tinha orgulho de trabalhar na Goodyear. Todos os funcionários daquela época, né?
Então, ele falou assim, você não quer trabalhar aqui? Eu falei, mas como trabalhar? Eu já trabalho. Aí ele falou, mas quanto você ganha? Eu não sabia nem quanto eu ganhava. O salário. Aí ele falou, chama sua mãe para conversar comigo aqui. Aí eu, antes perguntei, mas o que eu vou fazer? Não, você vai fazer. Aí mostrou, olha aqui, você vai vender pastel, né? Vai vender coxinha, vai vender pinga, café e tal. Aí eu falei, mas eu não sei. Não, você vai aprender. Eu acho que você vai gostar. E eu vou pagar mais. Tenho certeza. Você não gostaria de trabalhar aqui? Eu falei, não sei. Aí falei com a minha mãe. Minha mãe falou, não, você já estuda, é muito trabalho e tal. Eu falei, não, mãe, mas aí eu teria que sair Aliás, eu dei a ideia de que eu poderia trabalhar nos dois lugares, olha só. Com 9, 10 anos de idade. Eu falei, não, o pastel é das 6 até as 8, que eu entrego, e das 8 em diante, eu fico no bar lá, até as 3 horas da tarde. E depois eu venho para casa, tomo um banho, almoço e vou estudar. Minha mãe falou, não, você é muito novo para fazer isso aí. E os outros irmãos, né, todos eles, igual meu pai sempre foi contra essa questão. Ele sempre teve essa ideia, ninguém vai trabalhar antes dos 18 anos. Mas qual a ideia dele? É que a gente investisse no estudo, porque meu pai não teve tantos estudos. E mesmo assim, se tornou um torneiro mecânico de qualidade, na maior empresa, acho que da América Latina na época, não é? Ele estudou, mas não teve condições de fazer faculdade e tal, enfim. E aí o que aconteceu? Minha mãe foi conversar com o japonês, o Takafumi Yamada, e aí acertou o salário lá e tal, e eu fiquei mais uma semana com a japonesa, para até uma outra pessoa para entregar, e ela não ficou chateada, não, falou, não, tá certo, tem que trabalhar mesmo e tal. Bom, enfim, e a japonesa era vizinha nossa. E aí eu fui trabalhar nesse bar, nesse boteco chamado Bar e Café O Espigão. Amanhã talvez não lembro o endereço. Avenida Pires do Rio, 1963A. Lá eu fiquei de 73 ou 72 até 79. Dá uma olhada. De 73 a 79. Aprendi tudo de boteco. E fiquei apaixonado por essa questão de interação, de conversar com as pessoas. E sabe onde é localizado esse bar? Era localizado em frente à portaria central do cemitério. Cemitério. E quem eram os fregueses? São as pessoas que vinham, né, sepultar e enterrar os seus entes queridos, e os funcionários pedreiro, jardineiro, empreiteiro, todo mundo que trabalhava no cemitério, todo mundo literalmente, atravessava a rua, ia no nosso boteco, no caso do Taka, japonês, ou então tinha uma pastelaria do lado, tinha outro bar e tal, mas eles gostavam mais do nosso, que era um bar atrativo porque ele era compridinho, não era grande, mas era comprido. E o atendimento era muito legal. Daí eu entrando lá, fiz amizade com todo mundo, tá, enfim, fiquei muito tempo lá. Só saí em 79, porque minha mãe, eu não queria sair, minha mãe arrumou um emprego para mim, para trabalhar em fábrica. E foi a partir daí que eu percebi que eu não sirvo para trabalhar preso, em lugar nenhum. Fábrica você precisa trabalhar preso. E eu fui trabalhar numa empresa chamada MEB, Motores Elétricos do Brasil. Rua Melo Peixoto 311. O prédio até hoje existe, não mexeram no prédio. Hoje é o Poder Judiciário que está ali, no Tatuapé, aqui na Zona Leste de São Paulo. Proximidades do metrô, nem existiu o metrô Tatuapé. Quando eu passo de metrô ali, eu fico saudosista, eu fico olhando ali e falando, nossa, eu trabalhei ali, olha. Que saudade. Fiquei pouco tempo. Em 79, fiquei 3 meses e pedi a conta. Eu pedi a conta porque eu falei, não, aqui não é para mim. E fui trabalhar de office boy, para ganhar menos. Mas foi aí, a partir daí que eu fui feliz de verdade. E até hoje eu acredito, não é o valor do seu salário, não é o montante que você ganha. Muito embora a gente está numa outra situação, e hoje a gente está tipo assim, o que tiver, né? Talvez hoje se eu fosse jovem, eu teria o mesmo pensamento. Mas dessa questão de você não ficar escolhendo muito, igual eu escolhia muito. Mas é outra época, tinha emprego à vontade. Mas o sonho dos pais era colocar o seu filho para ser registrado, porque até então no bar não era registrado, em lugar nenhum e tal. E nessa fábrica foi registrado, tinha os benefícios, assistência médica e tal.
Só que eu não era feliz lá. Mas fiz amizade com o Orlando, meu chefe, tomara que ele esteja vivo. Se estiver vivo deve ter uns 90, 100 anos. O Orlando que me ajudou, fez com que eu não saísse, e eu saí. Eu lixava o motor, era empresa de motores, esses motores elétricos. E eu lixava, eu era ajudante geral. Mas eu não gostava daquele trabalho. Mas eu fazia o meu melhor. Por isso que eu digo para você, faça o seu melhor, não importa o seu trabalho. Mas naquela época, eu não que eu era infeliz, de jeito nenhum. Fazia lá o meu trabalho, eu ia para a escola, tal, e depois eu comecei a me queixar para minha mãe. Falei, mãe, eu não gosto desse trabalho. Eu gosto de ficar muito preso ali, sabe? Sei lá, não era legal. E acabei saindo e fui trabalhar no Diário Oficial. Diário Oficial, Dado, distribuidora aérea de diários oficiais limitada. Também não existe mais. Na Praça do Patriarca, número 96, o prédio tombado hoje, aqueles elevadores, até hoje é o mesmo elevador antigo, aquele barulhão, abre e fecha e tal. Sexto andar. Em 1980, eu entrei no Diário Oficial para entregar jornais, diários oficiais, nos jardins, em bairros nobres e também nas empresas, grandes empresas. Quem assina o Diário Oficial, que o Diário Oficial é executivo, tem o judiciário, bom, vários jornais. E um deles, né, que é de Brasília, demorava 3, 4 dias para vir naquela época, mesmo de avião. E a gente entregava atrasado, que era um atraso de 2, 3 dias. E eu era um dos entregadores da empresa Diário Oficial, que era muito conhecida. Era uma distribuidora, líder. Em 1980, você que já foi assinante do Diário Oficial, você tinha que assinar, né, a distribuidora que entregava o jornal na sua casa, aliás, no seu escritório, na sua empresa, e um dos entregadores era eu. Eu comecei a entregar ali no centro, depois fui para os Jardins, Diário Oficial. Fiz muita amizade. Então, eu era, a gente fala contínuo office boy, né, entregador office boy. E foi daí que eu conheci a cidade toda, em São Paulo. Sou apaixonado por São Paulo, essa cidade cinzenta. E, olha, Juninho, mas você está falando, e o rádio? Sumiu o rádio? Não, aí que tá. De manhã, quando eu saía para ir trabalhar, meu pai, no fusquinha dele, meu pai sempre gostou de fusca, eu também, puxa dele. Ele me levava até Belenzinho, onde ficava a fábrica da Goodyear. A gente tomava um café, a gente saía junto de madrugada. De manhã, a gente ouvia o Edgar de Souza na Rádio Globo, e meu pai adorava o Edgar de Souza. Depois minha mãe colocava um pouquinho no Zé Bétio, na Rádio Record. Mas primeiro era o Edgar de Souza. Por que primeiro o Edgar de Souza? O Edgar de Souza, ao vivo, 2 horas da manhã, ele entrava no ar, ao vivo. E ele também era cantor. O Edgar de Souza, na Rádio Globo, maior audiência. Locutor das 1000 palavras. E o Edgar de Souza, ele tinha, ele falava com o operador, por isso que é importante a gente sempre valorizar os profissionais. Ele valorizava o operador. E ele falava, ele recebia muitas cartas, e ele lia a carta, vou dar um exemplo aqui, ele lia a carta, ó, a Dona Maria, lá do Paraná, ela está mandando essa próxima música, aí ele falava para o Irineu era o operador dele, o Irineu, a Dona Maria, ela tem a filha dele, Karine, que nome bonito, aí ele falava no ar, que nome bonito, Karine, ô Irineu, você, eu imagino que o Irineu, ele era pai novinho na época, não lembro, falou, quando você tiver um filho, aí ele falou no microfone, quer dizer, falando para milhões de pessoas, né? Milhares de pessoas. E o rádio ia longe, até hoje, né? Mas o rádio AM ia longe, Rádio Globo. E eu lembro que ele falou assim, ele deu, a Karine, nome bonito, quando você tiver sua mulher tiver um filho, se for mulher, é claro, coloca o nome de Karine, nome bonito, e por aí vai. No outro dia ele atendia a carta do seu José, o nome dele era Lorival. Ó, meu filho se chama Edson, nome bonito, né? Então, Irineu, quando você tiver sua mulher tiver um filho, se for homem, coloca Edson, nome bonito. E ele sempre fazia essa interação todos os dias, porque ele recebia milhares de cartas. Centenas de milhares de cartas. Isso ficou uma marca registrada dele, fora as gargalhadas dele. E quando ele apresentava uma música, ele apresentava com
sabe aquela fome, aquele prazer? Esse era o Edgar de Souza único, voz coloquial, não errava no português de jeito nenhum para a época, né? E ele viajava, ele era empresário de alguns artistas, eu acho que o Tião Carreiro Pardinho, ele viajava e ele cantava também. E fazia programação da Rádio Globo, 2 horas da madrugada, ao vivo. E à noite voltava também, porque eles precisavam disputar o mercado com a linha sertaneja classe A da Record, comandada pelo Zé Bétio. O Zé Bétio tinha essa programação à noite, só que quem comandava, na verdade, ao vivo era o Zé Russo, que era primo dele, o saudoso Zé Russo, que ele falava, o Zé Bétio ficou muito também marcado assim. Quando ele ia passar a palavra na Rádio Record para o Zé Russo, ele falava assim, agora vai comandar a linha sertaneja classe A, na Rádio Record, o Zé Bétio falando, o Zé Russo, fala Zé, aí o Zé, para uma voz diferente, falo sim, desse jeito, e como mandava a linha sertaneja. Aí voltando para a Rádio Globo, eu comecei crescendo, né? Aliás, na minha adolescência, ouvindo e prestando atenção na locução do Edgar de Souza. E aí, no caminho, a gente chegava até o Belenzinho, meu pai desligava o rádio, colocava o carro, vamos tomar um café. A gente já tinha tomado café em casa, mas meu pai fazia questão, vamos tomar um café aí. Ele chegava numa padariazinha, num barzinho, todo mundo conhecia ele, ô Xavier, tudo bem? Ô Xavier. E aí eu tomava um cafezinho, pão com manteiga, tal. Manteiga, não era margarina não, na chapa. Aí dava um beijo no meu pai e falou, bom trabalho, filho. Aí eu pegava a rua Catumbi a pé e pegava um ônibus até a cidade. A pessoa perguntou, pai, peraí, seu pai não deu carona? Não, meu pai já dava carona no meio do caminho. No Belenzinho eu estava ali do lado da Celso Garcia, não precisava pegar um ônibus lotado aqui. Aí eu pegava um ônibus ali até a Praça do Patriarca, Parque Dom Pedro, ia andando ali e tal. E eu chegava cedo, 6 horas da manhã eu já estava na Praça do Patriarca, conversando com os amigos que iam chegando. As moças da época iam passando para ir trabalhar. 6h30 a gente se juntava e ia tomar um café haja café, hein? Ali na rua Líbero Badaró, no Lírico. Puxa vida, como a minha memória tá boa. Bar e restaurante Lírico. Lá tinha um folheado de presunto com queijo. Nossa, com um cafezinho aquilo ali. E a gente tinha... A empresa parece que pagava um lanchinho pra gente. E lá tal, no dia a dia. Eu adorava esse trabalho no Diário Oficial. E a gente só entrava às 7 horas da manhã, então a gente ficava um tempão ali batendo papo. Passou-se um tempo, aí eu conheci o Tião, porque a gente se juntava ali, tinha o Tião e o Sidney. Esses dois entregadores, eles eram motorizados. Como que eram motorizados? Perua Kombi. Hoje o pessoal usa van, não é? Aquelas peruas Kombis, que na época era melhor. Peruas de 2 cores. E o Tião fez amizade comigo e tal. Você trabalha onde? Eu falei, eu trabalho aqui eu entrego no Tribunal de Justiça, eu entregava jornais lá e livros também, livro jurídico. Eu entrego no Fórum João Mendes, nos Jardins eu entrego para o Dr. Leonardo Franquetal. Dr. Leonardo Franquetal, para vocês terem uma ideia, foi o melhor advogado mais famoso da área criminal. Ele era especialista na área criminal, advogado top, na Rua Estados Unidos. Se eu não me engano, Rua Estados Unidos, número 2000. Dr. Leonardo Franquetal, ele já apareceu em várias reportagens do Fantástico. Infelizmente, ele já é falecido. E aí, eu conversando com o Tião, aí, só para não esquecer do Dr. Leonardo Franquetal, eu lembro da secretária dele, a dona Sônia. Eu era moleque, né? Gordinho, chegava lá, estava todo alegre. E aí, Edinho, me chamava de Edinho. E ela me dava suco de laranja, ela fazia suco de laranja para mim. Ela falou, não, você está andando muito, aí vamos tomar um refrigerante aqui. O refrigerante dela era o suco, ela fazia o suco, era escritório de advogado, de advocacia, de luxo. Para quem é de São Paulo sabe, Rua Estados Unidos, só tem bacana ali. Agora em 1980, e a dona Sônia, ela me tratava como se fosse filho dela. Secretária do Dr. Leonardo Franquetal. E aí eu conversando com esse motorista, o Tião, Sebastião, e a gente tinha assim uma cartelinha, né? Umas cartelinhas que tinham o nome das empresas. E teve uma hora lá que eu falei, ô Tião, e onde que você entrega os jornais? Você dirigindo? Não, eu dirigindo e o entregador ele vai
entregando o jornal assim, tem que ser rápido, né? Desce da perua, fica aquela porta aberta ali na lateral e vai entregando rapidinho e tal. E aí eu lembro que ele falou o seguinte, onde você entrega? Eu falei, entrego na Coca-Cola, essas empresas de perfumes, eu não sei qual, Avon antes era lá nas Marginais, hoje parece que é em Guarulhos. Coca-Cola continua sendo lá também, Coca-Cola tem em vários lugares. A Coca-Cola eu lembro bem, Coca-Cola e outras empresas grandes que eram na Marginal de Pinheiros, Zona Sul, Santo Amaro e tal. E aí tudo bem, né? Ele entrou nesse lugar, aí passou 2, 3 dias de novo, já a gente fazendo amizade e tal. Aí cada um falando sobre a sua vida, eu falei assim, pô, eu queria conhecer o Tião falou assim, o Tião já tinha uns 30 anos, falou, Xavier, meu apelido era Xavier. Meu pai era Xavier na Godia e eu Xavier no Diário Oficial. Falou, Xavier, qual é o seu sonho, cara? Você vai ser o quê quando você vai trabalhar só nisso aqui e tal? Falei, eu não sei ainda, mas assim, eu queria conhecer, cara, um estúdio de rádio. Eu falei, você quer ser radialista? Eu falei, não, eu queria conhecer um estúdio de rádio. Aí ele falou, eu entrego na Rádio Mulher, lá na Arcanjo Julieta, Santa Amaro, eu entrego o jornal lá, eles são clientes nossos. E eu entrego na Rádio Record também. A Rádio Mulher eu não ouvia muito não. Aliás, na Rádio Mulher eu comecei a ouvir o Célio Guimarães, que hoje nós estamos batendo papo aqui pela internet. Meu amigão Célio Guimarães, aquele que fala assim, cadê o seu sorriso? E o Célio Guimarães, o grande comunicador de rádio, hoje ele é garoto propaganda, ele é garoto propaganda do Grupo Açaí. Essas lojas que você veio inaugurar em todo o Brasil, o Célio Guimarães, ele que é o garoto propaganda, uma voz bonita e tal. E eu conheci o Célio Guimarães como ouvinte, hoje é meu amigo, na Rádio Mulher. Me parece que ele e o Cícero Augusto, astrólogo. O Cícero Augusto ele já faleceu, infelizmente. E o Célio Guimarães aí, fazendo a festa, né, alegre, feliz. Cadê o seu sorriso? Célio Guimarães, um grande abraço. E aí o Tião, um motorista, falou assim para mim, na Rádio Record, eu falei, mas a Rádio Record da Miruna, onde trabalha o Zebete? Eu falei, o Zebete, o Eli Correia, o Baso Alencar. Aí eu falei assim, não fiz cerimônia, o Tião, cara, meu sonho é, será que não dá para eu ir lá, cara, você me dá uma carona? Aí ele deu risada, falou, como que eu vou mandar, eu não posso, eu trabalho com ela, eu trabalho até meio-dia, depois eu tenho outro serviço à tarde, tá? Eu trabalho no Estadão. Aí eu falei, não, mas eu queria ir lá, cara. Ele falou, mas por que você não vai lá? Você sai daqui da W, Diário Oficial, pega um ônibus aqui na Terminal da Bandeira, vai lá. Eu falei, não, mas eu estudo à tarde. Até chegar em casa, São Miguel é 2 horas daqui. Passou o tempo, tal, fiquei na minha também e tal. Passou 1 mês, 2 meses, ele falou comigo, falou, Xavier, deixa eu falar um negócio pra você. Você tem vontade mesmo de conhecer a Rádio Record lá? Eu falei, tem. É o seguinte, o rapaz que trabalha comigo, eu não lembro o nome dele, né? Eu falei com o Oliveiro era o nosso chefe. Eu falei com o Oliveiro e falei que você estava com vontade de trabalhar comigo. Por quê? Porque o rapaz que trabalha comigo, ele trabalha errado, o pessoal reclama que ele joga o jornal de qualquer jeito, vem rasgado. Sem contar que às vezes ele falta, e eu tenho que colocar alguém e tal. Eu falei, não sabia disso. Aí eu falei assim, mas você falou com o Oliveira? Eu falei com o Oliveira, só que o Oliveira não gostou muito não. Falou assim, não, mas o Xavier ele trabalha muito bem aqui. Quer dizer, por isso que é ruim às vezes, ruim entre aspas, né? Você trabalha muito bem, aí o chefe não quer transferir você para o seu bem. Ele só pensa na empresa, mas ele não está errado. Não é Oliveira, é Oliveiro mesmo, não estou errando não. Aí o Oliveiro me chamou e falou, Xavier, que negócio é esse que você quer sair daqui desse roteiro? Roteiro a gente falava. Aí eu falei assim, não, eu queria trabalhar com o Tião é gente fina, tá? Eu conheci outros lugares, estou cansado aqui do centro. Ele falou, só que o serviço lá o rapaz que trabalha com ele, fulano de tal, ele tá vacinando tal, tendo reclamação de clientes. Só que é o seguinte, eu vou liberar você. Só que meu trabalho é certinho lá, porque depois fica chato, eu não vou mandar você embora, claro que não, você é um bom funcionário. Mas já que você quer ir lá, tudo bem, só que lá é mais corrido, hein, cara? Lá não é tipo assim, sair meio-dia em ponto igual você sai aqui. Lá às vezes é meio-dia e 40, eu falei, não tem problema. Tudo bem? Tudo bem. E aí ele falou assim, aí você sabe que lá no final do mês você tem um dinheirinho a mais, né?
que é os clientes eles pagam um pouquinho a mais, uma caixinha. Eu não estou sabendo não, eu já sabia até. Aí o que acontece? Fui falar com o Tião ficou feliz pra caramba, falou, pô, meu, tudo. Mas aí eu fiquei preocupado, falei assim, mas vocês vão mandar o outro rapaz embora? Eu vou ficar... Aquela época eu já tinha preocupação com os outros. Aí ele falou, não, ele vai trabalhar na empresa, mas vai em outro lugar. Ele gosta de trabalhar no escritório, vai trabalhar no escritório, não vai ser mandado embora. Beleza. Comecei a trabalhar com o Tião. Foi um dia maravilhoso. Aí fui conhecendo os lugares e tal. E eu entregava na mira o jornal, né? Eu até descia da perua, era rapidinho e tal. E na Coca-Cola, um detalhe aqui, na Coca-Cola, a fábrica, hoje eu acho que nem existe lá, não sei se está lá ainda. Eu estava começando a latinha, a produção de latinha. Então eles construíram uma torre só de lata, dentro uma lata, só que concreto. E você subia lá na escada, em caracol, e lá em cima tinha 3, eu lembro como hoje, tinha 3 freezer, cheio de Sprite, e estava lançando a Sprite. E tinha Coca-Cola também. Então o que acontece? Depois que você passasse na portaria e entregasse o jornal, você pegava uma senha e subia lá. E todo mundo, era eu, o entregador, cansado, aquele calor. E você sentava lá, abria uma Coca-Cola, tudo em garrafa, né? E lá estava começando. Tinha um abridor pendurado e você sentava lá, bebia à vontade. À vontade. Coca-Cola, simplesmente ela pode beber, você não podia levar para casa, né? Aí não, nunca aconteceu isso lá. Hoje está pior, né? Então você queria tomar lá, beber Sprite. Sprite é um refrigerante, tinha um gás maravilhoso. Não sei se existe ainda esse refrigerante, que é da Coca-Cola. A Coca-Cola também mudou. A Coca-Cola na época tinha gás, né? Hoje essa Coca-Cola não é daquele tempo. Enfim, e é mais doce hoje. A Coca-Cola na época era Coca-Cola de verdade. E eu adorava quando ia na Coca-Cola, porque é o seguinte, eu saía, ia para a perua, aí o Tião entrava e tomava Coca-Cola também, não podia entrar os dois, entendeu? E dali a gente demorava uns 20 minutos. Bom, enfim. E aí, quando foi na Rádio Record, a Rádio Record a gente não passava todos os dias, porque era o jornal de Brasília. E a Rádio Record, ela assinava o jornal de Brasília, Diário Oficial de Brasília. Então era um dia sim, um dia não, ou a cada 2 dias. Aí o dia que era, aí eu falei, Tião, quando é que a gente vai para a Record? Eu falei, não, eu te aviso quando for. Aí chegou um dia, hoje nós vamos para a Record. E quando foi na Record, aí eu comecei a fazer amizade com os porteiros, né, aquele senhor já de idade, com um uniforme azul. Aquele azul parecendo um motorista da CMTC antigo. CMTC, para quem não sabe, os jovens estão aqui, é a Companhia Municipal de Transporte Coletivo. Seria hoje a SP Trans, uniforme, né, dos motoristas. Não existia todas essas empresas, era a CMTC. Existiam outras empresas, mas a CMTC era do governo de São Paulo. E ali os motoristas respeitavam você, os cobradores respeitavam você, tudo uniformizado. Então os porteiros da Record, eu lembro de vários, né? O seu Severino foi o que me ajudou. E aí o jornal, o que acontecia? O jornal a gente não entregava lá dentro, entregava na portaria. Mas aí o que acontece? Eu sempre fui bom de conversa. Falei, seu Severino, eu queria... Será que tem condições um dia de eu conhecer um estúdio lá? Aí ele postou a cabeça assim, com a caneta. Você quer conhecer qual artista? Eu falei, não quero conhecer o artista, eu quero conhecer o estúdio. Ele achou estranho, falou, ô Xavier, eu já tinha avisado com ele, você quer conhecer o estúdio, você não quer conhecer os artistas famosos? Eu falei, não, mas se é para conhecer tudo bem, mas eu queria conhecer o estúdio, eu não conheço. Ele falou, você nunca entrou no rádio? Eu falei, nunca entrei. Ah, você quer ser radialista? Aí todo mundo fala isso, né? Eu falei, não, seu Severino, não, sei lá, de repente, mas eu não... Ele falou, você conversa bem, naquela época, né? Voz de garoto, pô. Aí passou tempo, uns 3 meses, 4 meses, ele falou assim, olha, quinta-feira da semana que vem, eu já vi aqui que você vai entregar o jornal aqui. O Dr. Oswaldo, ele é um dos diretores aqui, é uma Manda-Chuva. Eu vou marcar para você conversar com ele. Eu falei com a secretária dele já. E eu expliquei, falei que você quer conhecer o estúdio, para ela mostrar o estúdio, é um turismo, não? Aí ela falou assim, não, tudo bem, que idade o rapaz tem? Eu tenho 15 anos. Ela até achou estranho, né? 15 anos, nunca ninguém veio aqui para conhecer o estúdio, quer conhecer o Silvio Santos, o Gil Gomes, o Barros Alencar, o Eli Correia, o Altieres Barbeiro, o Hélio de Aguiar, o Zé Bétio,
o campeão ali era Zabete, queria conhecer o Zabete. E eu falei, não, eu quero conhecer um estúdio. Aí chegou o tempo, marcamos, eu combinei com o Tião, e o Tião foi maravilhoso, porque ele falou assim, eu sei que você vai demorar aí, então o que acontece? Eu vou adiantar o seu serviço, eu vou deixar você na Record, você entrega o jornal lá, e como você vai conversar com o diretor lá, vai conhecer a rádio, eu vou entregar na Coca-Cola, na Avon, aqui e tal, e volto, e vou ficar parado aqui. Então eu vou demorar mais ou menos uns 40, 45 minutos. Beleza? Beleza. Eu demorei mais de 1 hora lá. Mais de 1 hora. Mas quando eu entrei, e o Tião, o Sebastião falou, você vai nesse corredor direto, enorme, um prédio enorme. Eu lembro como hoje, um prédio cinzento. Avenida Miruna 713. Hoje, para quem está passando aí pelo aeroporto, bairro do aeroporto, ali do lado da Moreira Guimarães, Avenida Miruna 713, um dos endereços mais conhecidos, né? E também, se contar, que o Silvio Santos, quando ele manda carta aqui para a Avenida Miruna 713, ele falava na televisão também, né? Ele não pedia para mandar carta para a TV. Na TV mesmo, quando ele fazia, manda carta, Avenida Miruna 713. Quando chegava a perua dos Correios, abarrotada de cartas. Lá no rádio, acho que campeão de cartas era o Eli Correia e o Barros Alencar. E o Silvio Santos, claro, campeão porque era televisão e rádio. Eu vi lá os Correios, nossa senhora, é carta, eu lembro de tempo de cartas, é tão bom, né? Hoje é tudo WhatsApp. E aí, quando eu fui, o seu Silvio, vai aqui direto, vira à esquerda, vira à direita, me perdi lá dentro do prédio. O bom é que tinha várias mulheres ali fazendo limpeza. E eu perguntava para onde. Bom, acabei chegando no doutor Oswaldo. Mas antes de entrar na porta, tinha assim, não bata. Então eu disse, não bata, né? E não toca a campainha. Como que eu vou fazer? Vou chamar o homem? Aí eu esperei alguém passar tal, e eu perguntei, falei, escuta, doutor Oswaldo, como é que... Falei, não, a secretária dele está indo para um lugar outro, quando ela vir, você fala com ela. Sueli ou Sônia, não me lembro. E aí quando essa moça veio, essa secretária dele, eu falei, tudo bem, eu queria conversar com o doutor Oswaldo. Ele falou, qual é o seu nome? Aí ela olhou assim, Edson, né? Foi o seu Severino que marcou com você? Ele falou, foi ele. Aí ela falou, um instantinho só, ela entrou, não deu para ouvir nada, ela abriu a porta e falou assim, pode entrar. Eu entrei e fiquei aguardando uma cadeirinha ali e tal, daqui a pouco entra um senhor, quer dizer, sai de lá de dentro, eu imaginei que seria ele, um senhor de óculos de grau forte, ele nem olhou para mim, cara, fez assim, falou, e aí garoto, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Falou, qual é o seu nome aí? Ele quer dizer que você quer ser o futuro radialista aqui da Record? Eu sempre fui tímido, né? Falei, doutor, qual é o nome do senhor mesmo? Falou, Oswaldo. Falei, doutor Oswaldo, na verdade, eu gostaria de conhecer o estúdio. Aqui no Record, por exemplo, tem vários estúdios, eu queria conhecer pelo menos um. E ele escrevendo lá, não olhando para mim, cara, muito bem. E você conhece nomes de rádio? Tá? Você ouve rádio? Eu falei, eu ouço. Minha mãe ouve bastante o Silvio Santos. Eu falei, não, você ouve? E ele bem forte, firme na... Aí ele falou assim, bom, vou fazer um teste com você. Mas sem olhar para o meu rosto. Diga o nome de 5 comunicadores de rádio. Ele não falou para falar da Record. Ele falou 5 comunicadores de rádio que você ouve ou que você conhece. Vamos ver se você gosta de rádio mesmo. Aí eu falei os nomes lá e tal. Só que eu misturei os nomes da Record e da Globo. Porque eu falei no início aqui dessa live que eu ouvia, na época, a Record e a Globo, que era a Rádio Nacional. E aí ele falou assim, não, mas aí você está falando o nome da Globo, concorrente nosso. Eu falei, não, aí eu repreendi ele, né, de certa forma. Eu falei, doutor Oswaldo, o senhor pediu para falar 5 nomes de comunicadores, mas o senhor não falou da Rádio Record, o senhor falou comunicadores de rádio. Então eu ouço a Globo e ouço a Rádio Record e ouço outras rádios também. Aí pela primeira vez ele olhou para mim assim, muito bem, então agora eu vou fazer um teste com você, outro teste.
10, o dobro. E ele tinha uma paciência. O senhor bem arrumadinho assim, terno e gravata. Você vai me falar 10 nomes de comunicadores. Se você acertar, e não pode titubear, é rapidinho. Ele falou, não vale o Silvio Santos, porque o Silvio Santos todo mundo conhece. O Silvio Santos é aqui da casa. Porque nessa época o Silvio Santos já... Não, veja só, quando eu tinha 5 anos, o Silvio Santos estava na Globo. E nessa época ele estava na Record e já era sócio do Paulo Machado de Carvalho. Que era grupo Silvio Santos e grupo Paulo Machado de Carvalho. Então o Silvio Santos já era dono da Rádio Record e da TV Record. E aí o doutor Oswaldo falou assim para mim, fale o nome de 10 comunicadores, menos Silvio Santos. Aí, quer dizer, eu tinha que me virar. Aí eu falei o nome do Eli Correia, Barros Alencar, Edgar de Souza, Zé Bétio, coloquei mais ali quem? O Zé Pé Simões, que era o amigo dos caminhoneiros, mas ele estava na programação, era comunicador também, não precisa ter programa próprio, ele não falou isso. Porque ele inclusive falou assim, não, peraí, mas o Zé Pé Simões, eu falei, não, mas o Zé Pé Simões não está na programação toda hora, é comunicador, ele queria... Aí eu enrolei o doutor Oswaldo, ele falou, o senhor não falou que era apresentadores de programa próprio, de horas. Eu falei, não, tá bom então. Aí coloquei o Zé Pé Simões, que era o amigo número 1 dos caminhoneiros, coloquei mais quem, meu Deus do céu? Eu misturei a Globo com a Record, deu mais de 10. Aí ele falou, já vi que você gosta de rádio mesmo e ouve rádio. Aí nesse meio tempo veio essa moça, que eu não sei se o nome dela é Sueli ou Sônia e tal, porque apareceu muito na minha vida, Sônia e Sueli. E aí ele falou assim, leva esse mocinho aqui para conhecer os estúdios da casa. E aí ela me levou, passeando pelos estúdios, eu olhando aquilo ali, deu aquele friozinho na barriga, né? E de longe, passando os estúdios tudo de vidro, aquele spray, aquele aquário. E eu vi de costas o Silvio Santos, bem arrumadinho, o Silvio Santos conversando com o Nelson Rubens. E do lado estava a Zora Ionara, cheio de microfone. A Zora Ionara, o Décio Pequenininho do outro lado, aí tinha outras 2 moças que eu não conheço. Depois eu soube que é a Terezinha, que é a produtora dele. E, nossa, eu fiquei admirado. Aí eu perguntei, moça, aquele lá é o Silvio Santos? Eu falei, é o Silvio Santos. Só que lá não pode entrar. Eu falei, não, estou perguntando só. Aí a gente foi para outros estúdios, tinha a FM Record, e aí eu entrei no estúdio que não tinha comunicador e tal, mas tinha ali. Ela falou, pode sentar aí. Você trouxe a máquina fotográfica? Eu falei, máquina fotográfica? Você não sabia que podia? Foi marcado? Você podia tirar foto hoje aqui, porque não pode normalmente. Eu falei, não tenho máquina. Você não tem? Eu falei, não, tenho. Eu tenho meu pai, mas teria que pedir emprestado e tal. Eu falei, não, senão eu pegaria a máquina e tirar uma foto sua, ó, ficar marcado aqui. Você na Rádio Record, aquele logomarca da raposa, pelo amor de Deus, eu sentei no estúdio da Rádio Record, microfone aqui, e ela tirando foto minha. Olha só. Mas eu não me arrependo, mas eu estou contando para vocês o que aconteceu. Depois ela mostrou, a Rádio Record foi rica sempre nisso, investimento enorme. Ela disputava com a Globo, né? E aí conheci os estúdios lá e retornei. Aí o doutor Oswaldo já estava mais... E aí, garoto, gostou? Desistiu de ser radialista? Aí eu falei, não pensei, né? Eu falei, pô, mas nunca falei que queria ser radialista. Aí ele falou, o que é que você achou? O doutor Oswaldo assim, senhor magrinho, bigodinho. Pessoal, não sei se a live vai continuar aqui, ó. Tá dando uma ondulação. Como que tá aqui, ó? Parece que tá encerrando, deixa eu ver aqui. Retornou aqui. Deixa eu ver aqui como que está esse negócio aqui. Eu entendi, pessoal, que vai terminar em 4 minutos. Preencher a verificação.
Pessoal, recebi um aviso, aqui é a primeira vez que também faço uma live tão longa. Eu tenho apenas 4 minutos para terminar essa live aqui, tá? Desculpe até essa demora aqui, eu tive que fazer uma verificação aqui da conta. Então deixa eu acabar pelo menos essa parte da biografia, primeiro capítulo. Desculpe, pessoal, estou empolgado, então eu tenho apenas 4 minutos para terminar essa live. Eu pensei que ia durar até mais. Vocês já perceberam que eu falo demais? Então vamos... Deu uma paradinha aqui, não deu uma paradinha? Não sei como que está aqui, está ao vivo. Ao vivo está, mas essa paradinha foi para eu fazer a verificação aqui, porque foi interrompido, até pensei que era a internet. Então, o doutor Oswaldo, isso aqui que é legal, aí eu vou continuar amanhã, porque eles vão encerrar aqui. O doutor Oswaldo olhou assim para mim, de óculos, e pegou um cartão, falou, muito bem, você tem uma articulação boa. O doutor Oswaldo falou isso. E eu sabia que ele era o diretor da Record, aí ele pegou um papel, fez um rabisco lá e me deu. E falou assim, olha, se você tivesse sonho de trabalhar no rádio, vá em frente, estude bastante. E me deu o cartão, ele fez assim, ó, deu o cartão, coloquei. Só que eu, até hoje, que burrice, que idiotice, eu peguei o cartão e coloquei no bolso. Né? Me deu o cartão, eu vi como se fosse um cartão de visita, e desci, né? E me perdi ali, me perdi ali, aí perguntei para a faxineira onde fica a saída, fica ali e tal. Aí encontrei no caminho um senhor lá fumando, né? E abriu uma carteira de cigarro de terno e gravata, terno branco. E é meio escuro ali, meio cinzento, os estúdios da Record na Miruna. E eu falei, meu senhor, ele falou, pois não, uma voz, né? Eu estou meio perdido aqui, eu vim visitar a Record e não sei a saída. Ele falou, não tem problema, você vai para cá, tudo bem. Muito educado. Eu falei, qual é o nome do senhor? Ele falou, Gil. Foi obrigado, senhor Gil. Fui andando. Quando eu cheguei, desci, fui procurar o senhor Severino, que é o porteiro, ele já não estava mais, demorei bastante tempo. E fui embora. Agradeci outro porteiro, né? Falou, o senhor Severino vem quando? Eu falei, vem amanhã de manhã, fala para ele que o Xavier esteve aqui, agradeço. Ah, você foi visitar lá a Record? Gostou? Eu falei, gostei. Eu falei, eu me perdi aqui, até um senhor aqui, muito educado, terno branco, quem é ele? Gil, ele falou, Gil. Falou, Gil Gomes. Gil Gomes, pô, encontrei em 1980, Gil Gomes na minha frente, no corredor da Record. Gil Gomes é o maior nome da história do rádio brasileiro, 1900 e lá. E eu conversei com ele, quer dizer, pedi orientação, perguntando o nome dele, e o babaca aqui, não associou aquela voz bonita e tal. Apesar que é o seguinte, quem era que conhecia o Gil Gomes? O Gil Gomes não aparecia também, né? Mas o Bié aqui, lá, tive a oportunidade de ir pela primeira vez, ô Gil Gomes, minha mãe é fã de sua, eu também sou seu fã, mas eu era mais fã da Afanásio Jazade, que na época o Afanásio também estava começando a fazer uma audiência grande. Mas enfim, 2 nomes do rádio brasileiro. Pessoal, vou encerrar aqui porque o negócio da internet é complicado. O pessoal da live, eu acho que essa live foi a mais comprida, né? Então essa aqui é o primeiro capítulo da biografia Ligeirinho do Rádio. Hashtag biografia Ligeirinho do Rádio. Hoje é dia 31 de março de 2025. Que Deus proteja você e a sua família. Muito obrigado, você que ficou esse tempo todo, alguns minutinhos, meia hora, o programa inteiro, ouvindo essa primeira live, e com certeza tem a continuação dessa história do rádio. O garoto que sonhava em conhecer um estúdio de rádio e virou radialista durante 40 anos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.